fazer a leitura do nosso Evangelho. A nossa vida a gente não vai poder estar aqui agora. E eu abri a casa e caiu no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O item 2, os últimos serão os primeiros. Aí diz assim: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha conservado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Ele era trabalhador, faltava-lhe apenas o trabalho. Se, porém, houvesse se recusado a trabalhar a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será o momento de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse, meus amigos, não teria recebido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que acontecerá então com aquele que, em lugar de ficar apenas na inatividade, tivesse empregado as horas destinadas ao trabalho do dia e cometer atos culposos, que haja blasfemado contra Deus, derramado sangue de seus irmãos, lançado confusão no meio das famílias, arruinado homens confiantes, abusado da inocência, que tem, enfim, praticado todas as ignomínias da humanidade. Que será dele? Será suficiente que diga na última hora: Senhor, utilizei mal o meu tempo, emprega-me até o fim do dia para que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O mestre lhe dirá: agora não tenho nenhum trabalho para te dar. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, virás encontrar comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo. Então poderás trabalhar nele a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer e só o terminarei quando o dia terminar. Todos viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que houvesses querido entrar? Eis que chegou o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e nunca vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos que para vós constituem a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, meus amigos, pensar no nosso Mestre Jesus, pensar na nossa Mãe Maria de Nazaré, a todos os amigos que amparam esse trabalho, a nossa querida Dona Ivone Pereira, para que eles possam estar conosco nesse momento, envolvendo a todos em muita paz, em muita tranquilidade, os pensamentos possam estar presentes nas explicações que nosso querido tio vai nos trazer. E também ampare, Senhor, nesse momento, todos aqueles nossos irmãos desencarnados e principalmente os que partiram dessa vida através do suicídio, que eles possam estar aqui, sendo esclarecidos e compreendendo um pouco mais, Senhor, da nossa vida, da nossa vida espiritual e do porquê da causa da sua morte. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que Deus ampare a todos nós. Boa noite, tio. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Yasmin. Estou liberando o microfone.
Boa noite. A Amanda já colocou aí quando vamos iniciar. Podemos começar, né? Então vamos lá, página 120. O convite para a reunião presidida por Teócrito deixara-nos satisfeitos. Éramos sensíveis às demonstrações de afeto e consideração. Um frêmito de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer na vasta assembleia figuras hirsutas, desgrenhadas e apavorantes do vale sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos e, por isso mesmo, dóceis às orientações fornecidas pelos insignes diretores do asilo que nos abrigava. Um ou outro mantinha-se menos homogêneo, oferecendo problema mais sério a resolver. Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Dentre estes, destacavam-se os retalhados, afogados, despenhados de grandes alturas, etc., etc. Atordoados, como que atoleimados, não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupavam eles o asilo do manicômio por inúmeras conveniências, entre outras as que arrastavam a necessidade de encobri-los à nossa visão, pois repugnávamos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o restabelecimento. Boa noite a todos, som tá ok? Ok. Ele... Desculpa. Eles ficam bastante satisfeitos do Teócrito, benfeitor Teócrito, ter convidado a ele, né, para aquela reunião. Só que na reunião eles encontram também as figuras hirsúteis, desgrenhadas, apavorantes do Vale Sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Nós vemos que o convite não era só estendido a eles. Eles, o grupo que estava melhorado, é que, por certo, seria o que mais aproveitaria desse encontro. Embora todos fossem capazes de algo receber naquele momento. Nós vemos que o Teócrito, como qualquer benfeitor, sempre quer elevar o seu protegido. Para tanto, cria algumas situações de modo que o benfeitor, o
protegido ao contrato do benfeitor, possa receber alguma coisa. É o festim das bodas, né? Festim das bodas. A gente vê que o rei manda convidar todos aqueles que se achavam na condição de serem convidados. Logo depois, matam aqueles que foram convidar. E o que acontece? O rei manda chamar qualquer um que estivesse nas encruzilhadas, ou seja, no meio do caminho, entre a indecisão, né? Seria isso. Uma encruzilhada é um caminho o cruzamento de duas vias, né? Em decisão. Então, desse modo, também esses benfeitores fazem isso. Teócrito chama todos aqueles que ali estavam na condição de seus tutelados. E eles agora estariam nesse contato com os outros. E a convivência com aqueles mais sofridos faz também com que o que está sofrendo se console da própria dor. Uma dor maior sempre consola uma dor menor. Não é isso que André Luiz diz? Uma dor maior sempre consola uma dor menor. E estavam eles ali. Aí ele diz: todavia era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Dentre estes se destacavam os retalhados, afogado, despenhado de grande altura, etc. Atordoado como que atoleimado, não eram com facilidade que conseguia suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. O benfeitor, de alguma sorte, né, num momento desse, quer tocar, né, no outro, tocar a alma do outro, mesmo que ele nada perceba. É como se desse um refrigério, um interregno nas suas dores. À primeira vista a gente acha que é tirar pérolas aos cães, né? Teócrito está chamando todo aquele povo animalizado, atoleimado, atordoado. Mas isso se chama o quê? Generosidade. Generosidade. E a generosidade permite isso, né?
permite que o outro receba, nem que seja um pouquinho, daquilo que ele precisa para o próprio equilíbrio, né? Então esses espíritos são generosos. São um gesto de generosidade, né? E nós vemos que eles ali aparentemente não teriam condições nenhuma de receber. Vocês já repararam quando a gente é chamado às vezes em alguma reunião do plano espiritual e a gente percebe que estava lá, mas não entendia muitas coisas, ou visualizava muito bem o plano espiritual? Já passaram por isso? E por que que a gente está ali? Numa reunião que a gente não está percebendo muita coisa. É um ato de generosidade dos espíritos. Para quê? Para que a gente conviva num lugar melhor. Para que a gente conviva, nem que seja algumas horas, com pessoas melhores. Pode aparentemente você não ter mudado, mas alguma sementinha lançada lá dentro, que um dia vai te movimentar no ímã do teu ser. Independe, né, nessas horas, do conhecimento. Bem verdade que o melhor seríamos estar com certo grau de lucidez no plano espiritual. Mas quem de nós está todo dia assim? Quem de nós já não se sentiu meio no ar, numa reunião no plano espiritual? Sem enxergar, eu sabia que o benfeitor estava ali, sabia que tinha gente, mas eu não conseguia vê-los direito. Sabia que eles estavam falando alguma coisa grandiosa, mas não conseguia perceber. Não é isso? Então são essas generosidades, né, que esses espíritos têm para conosco. E era o que ele estava fazendo aqui. Aí ele diz: ocupavam eles, todos esses atoleimados, atordoados, ocupavam eles o asilo do manicômio, por inúmeras conveniências, entre outras, as que arrastavam a necessidade de encobri-lo à nossa visão. Imagina você estando doente, ver a todo momento um doente no mais alto grau da sua doença.
Eles eram muito feios na aparência. Os retalhados, principalmente. Milhares de cortes no corpo. Perispiritual, né? A aparência. Então, era para eles não verem realmente que eles se desequilibrariam fácil. Às vezes um espírito mesmo que não cometeu suicídio já teria dificuldade de lidar. Imagine eles que eram suicidas, pois repugnavam-nos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o restabelecimento. Nós vemos eles naquele momento, no manicômio, eles estavam protegidos também desta visão do julgamento do outro. Do julgamento do outro. E eles precisavam não vê-los para que pudesse se restabelecer. Imagina você se recuperando de uma doença grave, estando melhor, podendo ir para uma ala, uma enfermaria de pacientes mais light e te botam no meio daqueles mais graves. Que equilíbrio você teria? Ouvindo o outro gemendo a toda hora, todo instante, todo dia. Mas lembremos que é sempre por um ato de generosidade, de compaixão, que nós somos levados para essa reunião no plano espiritual. Não por méritos, mas por generosidade. Dificilmente, isso a gente fala sem medo de errar, nós conseguiríamos adentrar reuniões equilibradas no plano espiritual sozinhos. Que a nossa própria mente divaga sobre tantas coisas quando a gente está fora do corpo, que por força do hábito, irmão Jacó, voltei a Céia Machado. Voltou, Céia? Que bom. Pela força do hábito, muitas vezes não temos objetividade quando saímos
do nosso corpo. Que legal, mano. Minha mana sonhando que um dia estava numa reunião do CELD, né? Foi levada para uma sala diferente. Entenderam isso, gente? Vamos continuar um pouquinho? Vamos mais um pouquinho. Até similitude da falange. Ok? Bom, vamos continuar então, tá? Não obstante, foram igualmente encaminhados ao local da reunião. E quando acompanhados por nossos dedicados amigos Joel e Roberto, entramos no vasto salão. Ali os distinguimos entre muitos outros enfermos que, como nós, haviam sido requisitados. Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam como nós mesmos vínhamos tentando desde alguns dias, para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. Então, riam-se de si mesmos em comovedores desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns para os outros, como a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido através da informação de que já não deviam sentir aquelas impressões. E como se o riso sacudisse vibrações tormentosas. Riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. No hospital, eram proibidas as rábicas convulsões do vale sinistro. E chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava através do desvelo dos seus servos. E eu, observando-os, ria também, sem fugir à estranha similitude da falange. Bastante interessante, né, essa parte aqui. Em que eles, embora não tivessem mais no vale, ainda traziam algumas características do vale. Os próprios cacoetes, né? Quem está afogado, mexendo o pescoço convulsionalmente. O outro botar a mão no ouvido, lembrando do sangue. Vira um certo cacoete, né? Os tiques, né? E aí, eles lembravam que não estavam mais no vale. Olha que engraçado. E aí paravam os restos no meio do caminho, porque eles já estavam sendo socorridos. Eles já sabiam que não era mais preciso aquele gesto. Então eles riam deles mesmos, nervosamente. Como quem diz, deixemos aquele sofrimento todo para lá. Vamos nos desabituar de sofrer.
Tem gente que se habitua em sofrer, né? Tem gente que se habitua em sentir dor. Sente dor de tudo que é jeito. Não estou aqui dizendo que a gente não possa ter dor, não possa sofrer, mas não tem gente que cultiva a dor. De uma dor pequena faz uma dor grande. Sejam elas físicas ou morais. E tem gente que sai de uma dor e entra em outra. Aí eu fico lembrando das nossas mães, nossos pais, dos nossos avós, que não tinha tempo para tantas ites, né? Nossas mães lavavam, nossas avós lavavam as roupas no tanque. Primeiro lavava na mão, depois no tanque. Passavam cera no chão. Passavam roupa no ferro de carvão, me lembro da minha mãe. Passando roupa com ferro de carvão. Usava o escovão. A não ser a Jana, que era rica, usava enceradeira. Brincadeira, Jana. Então não tinha um tempo, não tinha nem enceradeira. Então não tinha tempo para cultivar tanta coisa, né? Em geral, quem trabalha bastante não tem tempo para isso. Cultivar sofrimento não que a gente não sofra, não que a gente de vez em quando não tenha que lamentar. A dor dói, né? Isso a gente sabe. A dor dói. Mas a dor sempre é exagerada, né? Tirando aí a dor física aguda, né? Cara com a cólica renal, não tem mentalização que faz passar, né? Mas aquele hábito de sofrer, de ser o sofredor, né? Tem pessoa que a gente chega perto, é o sofrido há 20 anos, 30 anos, não consegue mudar essa concepção de si mesmo. E eles aqui estavam lutando contra isso. Nervosamente pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do gesto macabro. Riam uns para os outros, como a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido através da informação de que já não deviam sentir aquelas expressões. Você não precisa estar sofrendo tanto. A informação, né? A informação diminui aí essa tendência.
a dourar o sofrimento. Dourar no sentido de cozimento, né? Como esquentando aquilo, como dourando, como se fosse a melhor coisa do mundo. Então no hospital era proibido aquelas rábicas convulsões, convulsão do louco furioso, e chorar nas desesperadas aflições. Por quê? Isso iria destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava através do desvelo de seus servos. Ficar lembrando o sofrimento é destampar essa comporta. É abrir a caixinha de Pandora, né? Dos nossos sofrimentos já guardados. É soltar todos eles. Daqui a pouco você não está mais sofrendo por aquele sofrimento, mas já começa a lembrar do outro sofrimento, da outra decepção que teve, da outra e da outra. Até esquece daquela primeira, né? Daquele primeiro sofrimento. Não é assim mesmo, gente? Então eles riam, né? Riam deles mesmos, riam da própria aparência, riam porque não precisavam mais sofrer. E isso, quem guarda muito rancor, sofre mais. E aí eu lembro de uma página de Leon Denis, né, naquele livrinho de mensagem que o Celde lançou, que Leon Denis diz: felizes, sejam alegres, sorriam. Casa espírita não é lugar para ficarmos cultivando tristeza, é lugar para sermos alegres. Muito legal isso, né? Lugar de sermos alegres. Né? A gente acha que isso tem a ver com alegria, né? Seriedade, né? Melhor dizendo. Tem a ver com a não alegria. Então cultivemos isso dentro da gente. Essa alegria, né? Eles sorriam dos próprios sofrimentos. A alegria de viver, né? Como nos recomendam os espíritos. Eu vou parando por aqui agora. Terá a prece e depois a mensagem do plano espiritual que a Mana, que está dirigindo o trabalho,
colocará para nós, ok? Um forte abraço, gente. Deus abençoe a cada um de vocês e a seus lares. Beijão na Tatá, Jana. Estamos torcendo. Valeu, Otânia. ND Dias, Karine, Nina, Mana, Lúcia, Ceia, Rosane, Gold Fever. Valeu, Yerminha. Um forte abraço, hein? Todos me ouvindo? Então que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos guias e benfeitores espirituais. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nossos guias e benfeitores espirituais, Dona Ivone Pereira, Maria de Nazaré, que possamos rogar ao Pai Maior que todos os espíritos que deixaram a Terra pela porta do suicídio possam receber o nosso pensamento de reerguimento, de fortalecimento, de alívio para as suas dores. Que todos possam ter a certeza de que serão socorridos e amparados pela misericórdia de Deus. Que Maria de Nazaré os abençoe, os envolva com seu amor infinito. Que assim seja, graças a Deus. Jesus Cristo nos ajude e abençoe agora e sempre. Nos momentos que a sociedade passa, nós cada vez mais precisamos desenvolver o sentimento da paz e do equilíbrio diante de todas as investidas do mal, tenham elas que aspecto tenham, se apresentem da maneira como se apresentem e em nome de que verdade falem. A paz é uma necessidade para os dias que transcorrem. Cada vez mais, o homem se vê a braços com situações conflitantes. Ora, é a hipertrofia do pensamento, ora, é o excesso de conhecimentos que faculta o conhecer, mas não o saber, ora, é a ausência de credibilidade, ora, é a falta de conhecimento mesmo das coisas, enfim. Passando por um momento de transição, a Terra agrega junto de si seres que se transformam em lobos uns dos outros, como se estivéssemos marchando para a autodestruição. E assim aconteceria se não fosse a bondade de Jesus Cristo, que continua mostrando a todos nós o caminho do equilíbrio e da paz. Assim, todos os momentos de nossa existência, por maiores ou piores que sejam, ou mais conflitantes que sejam, encontraremos sempre um momento de alegria. Por maiores que sejam as dificuldades, encontraremos um momento de estabilidade onde podemos repousar o espírito. Por maiores que sejam as confusões, encontraremos em qualquer momento um oásis aonde repousaremos. Enfim, nunca estaremos sós. Deus estará conosco, ajudando-nos. Nesta noite de paz e de tranquilidade, de conhecimentos, nesta noite de verdadeira alegria espiritual, completemos-la com o conhecimento e a certeza de que sairemos daqui todos nós mais fortalecidos na fé, na confiança, no conhecimento também, e com o amparo daqueles que se constituem em guias de cada um, teremos mais forças para prosseguir no restante da semana de lutas. Assim, que possamos intimamente dizer a Jesus Cristo
que o amamos muito e que precisamos de seu amor para prosseguirmos. E saibamos dizer a nós mesmos que precisamos aprender a ter sentimentos, a amar. E que também saibamos dizer aos companheiros que estão ao nosso lado que estamos em paz, cultivando a paz, agindo em nome da paz. Enfim, que saibamos dizer que àqueles que estão do nosso lado, que também nós estamos ao lado deles. E que esta noite, repito, de tanta alegria e de tanta paz, possa fazer com que os que aqui estão reflitam sobre a necessidade da ideia de Deus em seus corações e continuem, vida afora, sempre com a certeza absoluta de que Jesus realmente é o mestre das nossas embarcações. Que Deus e que Jesus Cristo nos ajude, abençoe e proteja agora e sempre. Um abraço, amigo.